Então, pessoal, a gente está na nossa quarta aula. Tivemos aí um feriado, né? Estou com uma aula aí precisando ser reposta para vocês. Talvez na próxima semana a gente faça a reposição dela. E aí a gente precisa ter essa aula, aula 4 e mais a aula 5, para a gente poder fazer a nossa primeira avaliação, certo? Que é o nosso quiz. Então, para quem estava na dúvida aí, quem chegou depois, quando que vai ser a avaliação? É só após a nossa aula 5 que teremos material suficiente para a gente poder fazer a nossa primeira avaliação. Bom, então a gente vai, na aula passada a gente falou sobre a introdução, né, a previsão da demanda, entendemos como é que é feito esse processo, estudamos um pouquinho do modelo, né, de referência para você desenvolver uma previsão da demanda, entendemos que essas previsões da demanda, elas podem ser de natureza qualitativa e quantitativa. Hoje a gente vai aprofundar mais, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas previsões de forma individual, certo? Principalmente focando na parte das previsões quantitativas, que são as que a gente mais vai utilizar, principalmente se a gente tiver dados históricos dentro da empresa. A gente vai falar das vantagens e desvantagens de cada uma dessas previsões, né, dessas técnicas de previsões, além também de tangenciar um pouco sobre a questão da aplicabilidade de cada uma, né? Qual cenário eu devo aplicar determinado tipo de técnica de previsão da demanda, tá bom? Então já estamos sendo gravados, os colegas de vocês devem entrar aí de forma gradativa, peço que vocês colaborem aceitando a entrada deles e vamos seguir. Bem, quando a gente fala, né, das técnicas de previsão, a gente tem alguns objetivos, né? Primeiro, o objetivo da gente é entender o porquê você está desenvolvendo uma previsão da demanda. Tá? Existe um determinado cenário fabril onde você precisa se preparar, e para você se preparar para uma produção, você precisa saber, assim, vamos dizer assim, com um nível de certeza, qual é a sua demanda, certo? Isso se você estiver trabalhando de forma empurrada. Então, vamos ter como objetivo da nossa aula de hoje conhecer as técnicas de previsão da demanda, identificar os fatores que afetam, né, a escolha dessa técnica da previsão e aplicar as previsões da demanda. Tudo bem? Então, primeiro a gente vai começar pelas técnicas qualitativas, né, que ela vai ser mais subjetivo o tratamento, né, o julgamento. Primeiro, elas podem ser feitas através da opinião, o julgamento de especialistas, que podem ser internos ou externos. Geralmente, elas são mais aplicadas para previsões de longo prazo, certo? Porque quando você tem um curto prazo, você precisa de um nível de assertividade maior. Então, de longo prazo, você pode aplicar as técnicas qualitativas com um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de acurácia. E são mais utilizadas, né? Obviamente, isso daí tem um sentido básico, e são utilizadas mais por empresas que já estão muito tempo no mercado, que já têm uma maturidade, já conhece o mercado, já entende como ele funciona, já foi sujeito à maioria das variações e flutuações, já conhece bastante os fatores que podem influenciar na variação da sua demanda. Então, ela já tem já um know-how muito maior e uma expertise que permite que essa empresa consiga trabalhar com previsões de técnicas qualitativas. Por exemplo, essas grandes empresas de alimentos que já têm bastante tempo no mercado e aí tem grandes grupos de especialistas e consultores que conseguem fazer previsões de demanda, de aumento, de retração, de manutenção, que são demandas que são feitas através de método Delphi, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco. Dentre essas diversas técnicas qualitativas, algumas são as mais importantes e são as que são mais tratadas nos livros. Tá? Então, a gente tem primeiro a opinião da força de venda, a gente vai ver também categoricamente o que significa isso. A gente vai balizar nessas cinco: ó. Opinião da força de venda, análise de cenários, opinião do executivo, analogia histórica e o método Delphi. Essas são as principais que são abordadas nos nossos livros. A gente vai estar aí de olho nelas para a gente verificar bem direitinho aí qual é o conceito de cada uma delas, tá? Deixa eu só sair aqui rapidinho. Só. Pronto, beleza.
Então, vamos começar primeiro com a opinião do executivo, certo? Então, a gente tem vários cargos dentro da empresa, onde são pessoas que são responsáveis por tomadas de decisão, são as pessoas que fazem parte do executivo da empresa, né? Juntamente com o CEO, você vai ter ali os vice-presidentes, os responsáveis pelas áreas, os encarregados. Então, eles vão estar ali o tempo todo lidando com um grande número de informações, um fluxo de informação muito grande, e a saída dos processos nos quais esses profissionais estão envolvidos são tomadas de decisão, né? Ações. Então, executivos de todos os subsistemas, né? Logística, marketing, produção, P&D, eles vão se juntar e vão conversar sobre isso e determinar uma possibilidade, né? Um cenário para a demanda. A vantagem é que a técnica é simples, né? E muito rápida, não exige muito tempo, nem é de elevado custo. Mas as desvantagens é que ela tende, né, a valorizar a opinião dos executivos que têm maior experiência e poder, certo? Então, o vice-presidente ele vai ter mais poder de barganha no que ele está determinando do que o cara ali que está apenas como coordenador de área. Daí a gente também tem como outra técnica qualitativa a analogia histórica. A analogia histórica é basicamente quando você já tem um produto similar, que ele já exibe um comportamento e você quer aproveitar, fazer uma analogia baseada nesse produto. Como, por exemplo, você está querendo lançar um dispositivo, um celular, uma determinada marca, e você já trabalhava com notebooks e etc. Você tenta fazer a similaridade entre esses produtos lá, que são eletrônicos e de necessidade básica. Então, a vantagem é que é uma técnica rápida e barata, né? Vai utilizar a expertise adquirida com outro produto similar, mas a desvantagem está justamente nesse ponto. O produto que você utilizou como comparação, como parâmetro, não necessariamente ele pode se comportar igual ao seu que você está querendo fazer a demanda. Então, tem essa desvantagem. Aí tem uma técnica mais utilizada, uma das mais utilizadas, que é o método Delphi, certo? A método Delphi é uma técnica utilizada por grandes empresas, grandes corporações, que é quando um corpo, né, de consultores eles se juntam e respondem questionários, e depois esses questionários eles vão ser compilados, tratados, e a partir disso aí vão sair respostas para perguntas como, por exemplo, previsões da demanda. Não é só voltado para previsões da demanda, é um método estruturado para tomadas de decisão baseada na opinião de diversas pessoas que estão em áreas correlatas, né, ou não, que estão em áreas também opostas ali. Então, ela vai estar baseada no consenso de um grupo de especialistas. A vantagem é que não necessita da presença física desses especialistas, o que vai diminuir a pressão psicológica, né, de estar ali um frente ao outro. E a desvantagem é que o processo é bastante longo, você elabora questionários, e se esses questionários não chegarem a um consenso, um nível de correlação entre as respostas adequado, inclusive a gente vai falar na aula de hoje sobre essa questão de correlação, mas na parte quantitativa, se não chegar no nível de correlação das respostas, né, uma confluência boa, você vai ter que reformular esses questionários e começar o processo todo do zero, tá? O que pode levar bastante tempo. Então, isso seria a desvantagem da técnica do método Delphi. Por outro lado, é considerado uma das técnicas mais assertivas, tá? Porque você utiliza um todo para poder chegar numa tomada de decisão mais assertiva. Aí é o fluxograma básico do método Delphi, né? Você pode observar que primeiro passo, você escolher os especialistas, isso é muito importante. Você tem que determinar os profissionais que realmente vão estar ali entregando informações necessárias e importantes, né? E depois você vai elaborar e enviar os questionários, depois receber essas respostas, né? Fazer análise, ver o feedback. Feedback é, chegamos a um consenso, temos uma confluência de resultados, depois fizemos a tratativa, eliminamos os dados espúrios, eliminamos os dados aberrantes, a gente chegou num consenso legal? Se sim, você vai lá e faz a conclusão da pesquisa, se não, você vai ter que refazer esse questionário para obter as respostas com o maior nível de correlação possível. Daí a gente também tem, né, a técnica baseada na opinião da força de venda. A opinião da força de venda, né, é o lado extremo, né, direito da cadeia de suprimento, onde você vai estar fazendo o escoamento do seu produto através, né, da equipe, do departamento de vendas. Então, o principal insight aí dessa técnica qualitativa é porque é aonde você tem a fronteirização maior com o cliente. Você vai estar cara a cara com o cliente, porque você vai saber
o que o cliente está desejando, o que ele espera, faz pesquisa de mercado direta com o cliente para saber se ele compraria um determinado produto, até qual valor ele disporia para comprar aquele produto. Então, a vantagem é que considera a opinião do cliente. Só que a desvantagem também está nessa situação, que nem sempre o que o cliente ele espera que ele vai comprar, ele compra. Isso pode acontecer com vocês, inclusive. Você está com vontade de comprar muito um determinado item que você viu, só que essa venda, essa compra sua não se concretiza, principalmente porque houve variações econômicas, você perdeu o poder de compra, ou porque aquele produto não ficou mais viável para você, porque um outro produto foi lançado pela concorrente com valor mais baixo. Então, é um tipo de técnica qualitativa que está sujeito muito a questões mercadológicas, fatores externos que podem corroborar para que o cliente mude de ideia e não concretize a compra, beleza? Então, é mais uma questão, assim, de você entender de forma holística, né? Mas sempre é importante associar uma técnica qualitativa ou quantitativa, e a gente vai estar vendo isso lá. Uma das técnicas mais interessantes para mim é a análise de cenários, tá? Só um segundo aqui, gente. Então, essa técnica, basicamente, é a equipe responsável pela previsão da demanda, né, parte de planejamento, ela vai esboçar cenários, vai criar esses cenários. É importante que esses cenários eles tenham características pessimistas, moderadas e otimistas. Então, você tem que considerar uma venda muito, mas muito boa, um cenário moderado, onde ela vai estar ali basicamente na mesma condição que vem sendo anteriormente, e um cenário pessimista, onde você não conseguiu atingir ali. Qual é o grande interesse dessa parte de análise de cenário? É que você consegue entender e tomar noção de quais são os principais fatores que podem impactar tanto positivamente para você ter uma super demanda, quanto os fatores que podem impactar negativamente, como você ter uma subdemanda, né? E aí, a partir desses fatores, você vai criando alguns planos, plano A, plano B, para caso uma determinada demanda que você previu através dessa técnica qualitativa não se concretize, você já tem a estratégia, você já possua estratégias baseadas na análise de cenário que você fez para que você consiga escoar essa produção, fazendo promoções, utilizando parcerias, venda casada, né? Utiliza-se muito isso, venda casada de produtos. Acontece isso muito em serviços, né? Você vai precisa muito de uma demanda alta, de um cenário otimista, de vender bastante, você vende casado, que é um pouco mais barato, aí você vende dois ingressos para shows por R$ 50. Então, você faz essas vendas, ou vende o ingresso para show, mais algum item que você queira dar saída, ou vende aquele ingresso para show e mais um outro ingresso para um outro show lá na frente. Então, é uma forma de você, antes de acontecer a concretização da demanda, você prever prever quais fatores, entender quais fatores podem influenciar e como atenuar esses impactos desses fatores. Tá? Então, a vantagem é identifica a prioridade de ação de acordo com cada cenário, foi o que eu acabei de falar. Identifica também variáveis que podem afetar a demanda. A desvantagem é a dependência do resultado em função da escolha das variáveis. Obviamente, se eu estou ali pensando na variável econômica, de variação da moeda para escoar meus commodities e etc., eu posso ter um grande impacto caso isso não venha se concretizar. Certo? Se eu tiver, por exemplo, a estagnação do dólar, pensando que o dólar ia aumentar num cenário pessimista, ou pensando que o dólar ia diminuir no cenário otimista, para a minha moeda ser mais valorizada e aí eu poder ter um câmbio, ter um valor de mercado da minha mercadoria, do meu commodity maior, por conta da taxa de câmbio. Então, tem essas desvantagens. Se você focar só em um fator, fica complicado. Por isso que a análise de cenário ela sempre tem que ser multifatorial, para que a gente possa tentar que a gente considere o maior número possível de fatores que possam vir a contribuir para a variação da sua demanda. Tá? Então, nas técnicas qualitativas, né, a gente já falou dessas 5 prioritárias aí, que são as principais.
Mas a gente também tem as técnicas quantitativas, que é o que a gente vai falar agora. Primeiro, quando a gente fala técnicas quantitativas, a gente já sabe que é baseado em valores, né, em números, não em expertise, em experiências, experimentações. É baseado no que a gente chama de modelagem matemática. Então, a gente vai modelar um determinado fenômeno. E a gente só consegue modelar um determinado fenômeno, galera, quando a gente já viu ele acontecer. Quando você modela alguma coisa, você não precisa de dados, ou então você tem que fazer simulações de cenários, que é o que a gente falou, de análise de cenários. O que a gente vai ter, certamente, a gente não vai ter um nível de precisão, de detalhe e de confiança que a estatística nos dá. Então, a gente está buscando aqui utilizar estatística probabilística e determinística para poder nos balizar nossa tomada de decisão com um certo nível de certeza, de confiança. Tá? Então, a gente vai. Qual é a grande questão? O bom da técnica, o bom e o ruim, né? O bom da técnica quantitativa é exatamente isso. Você consegue determinar com um certo nível de confiança o valor da sua demanda futura, certo? Por outro lado, o ruim é que as técnicas quantitativas elas ficam sujeitas à questão de você só utiliza dados passados. Então você está dizendo que o que vai acontecer no futuro, ela vai ter o mesmo comportamento do que aconteceu no passado. E a gente sabe que isso não é verdadeiro, né? Mas quando você está aplicando técnicas quantitativas, é o que você está fazendo. Você está admitindo que as projeções dos seus valores passados, tá? Eles não vão sofrer nenhum tipo de influência externa, algo que possa mudar completamente aquele poder de compra. Vou dar um exemplo. A gente tem aí sempre esse exemplo da indústria de alimentos, como sendo indústria de alimentos, de limpeza, como sendo algo que fica ali numa média móvel, né? Numa média. Todo mundo precisa comer e tal, etc. Então, quando você faz uma técnica de aplicação quantitativa, pura e simples, por média móvel, você vai e faz por um grande período de tempo, é muito perigoso, porque pode acontecer o que aconteceu agora. Inflação de produtos por conta da pandemia, desvalorização da moeda, o que faz alguns problemas climáticos, que vai fazer com que tenha indisponibilidade de certos tipos de produto, que vai fazer aumentar o valor do produto, diminuir a demanda pelo aquele produto, já que a lei da oferta e demanda ela existe, né? O que baliza, inclusive. Então, você não vai estar considerando nada disso no seu cálculo estatístico lá. Você não vai estar considerando. Quando é que você considera isso? Quando você faz a junção da técnica quantitativa com a qualitativa. O cara tem expertise, ele sabe, pô, tá vendo aí um tempo de seca, os meteorológicos, os especialistas em meteorologia estão dizendo que vai ter um período muito grande de seca, então vou ter dificuldade na produção de leite, né? Porque não vai germinar pastos, não vou ter como fazer também produção de ração e etc. E vários outros impactos, né? Então, só a expertise que vai te dizer, o número puro e simples da estatística, ele não consegue trazer isso para você, esse tipo de informação. Isso aí você só consegue com a vivência, e aí a importância das técnicas qualitativas serem aplicadas juntamente com as técnicas quantitativas. Então, costumo dizer para meus alunos, a grande preocupação da aplicação da técnica quantitativa isoladamente é exatamente essa, que ela vai admitir que o comportamento futuro ele vai ser semelhante ao comportamento passado do fenômeno que você está estudando. E isso não é verdade, certo? A gente sabe disso. Daí a gente chegou a falar nas últimas aulas justamente sobre esse estudo do comportamento das demandas. E aí a gente faz isso quando a gente tem dados históricos. Foi até uma pergunta de um dos alunos, professor, e se a gente não tiver dados históricos? Aí prevalece mais as técnicas qualitativas, né? Obviamente que você pode utilizar, como falou lá, análise de cenários, análise histórica, você pode utilizar isso daí, porque você não vai ter dados para você poder fazer uma análise estatística, né? Muitos de vocês vão fazer o TCC aí, o trabalho de conclusão, e vão precisar de dados para rodar estatística. Se você tiver, com certeza, algum de vocês que está pegando essa disciplina vai passar por isso. E vocês vão entender que você vai utilizar uma determinada amostra de uma população para representar um cenário atual. O grande problema da previsão da demanda está justamente no nome, previsão. Entendeu? Ele está dizendo como vai se comportar no futuro. Então, você pegar ali, aplicar a estatística e determinar, pegar uma amostra e dizer, olha, hoje o nível de desemprego é de não sei quantos por cento, a partir de uma amostra.
baseado na estatística, tabela T-Student de 95,5% de confiança. Você consegue fazer a representação de um cenário atual e de um cenário futuro. Aí que entra as dificuldades. Você pode prever, como a gente está fazendo agora, prevendo uma queda de 10% do PIB brasileiro para o ano de 2021, né? Então, isso daí é baseado em diversas opiniões de especialistas, não é só na parte da quantitativa. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, vai ter ali vários especialistas em economia, especialistas em gestão de risco, especialistas na parte de gestão política, que vão estar ali confluindo para uma ideia de que vai ser mais ou menos. É tanto que esse valor o tempo todo varia. Não sei se vocês percebem. Era um valor, era 5%, foi para 7%, 7,5%, hoje já está chegando lá na casa de 10% de retração do PIB. Pode ser que isso mude? Pode. E depende de quê? Pô, conseguiu uma vacina aí rapidamente, conseguiu, todo mundo voltou, o país voltou a ficar grandão, a todo vapor, como está acontecendo com a China, agora no, no segundo trimestre do ano ela já apresentou recuperação na sua economia de 3%. Então pode acontecer, é muito volúvel, muito rápido, e essas questões econômicas elas influenciam diretamente nas questões das previsões das demandas. Então aí eu coloquei esses 4 tipos, a gente já chegou a ver na última aula, tem aí a média, que são produtos que têm esse comportamento mediano, mas como eu já falei, nem sempre os produtos eles se comportam para sempre dessa forma, pode ser que devido a uma pandemia, como a gente já falou, devido a algum tipo de escassez de produto, devido à falta de mão de obra especializada, e tem esse tipo de variação. Então, você tem um tipo de produto de mercados maduros, em que os concorrentes já são conhecidos, então você tem ali uma média móvel. Você tem a tendência linear, que é quando você tem um produto que está em crescimento, né? Ou você tem algum tipo de ação bem sucedida do setor de marketing, e aí ele está crescendo. Você tem a tendência não linear, que essa tendência não linear ela pode ser exponencial, logarítmica. Se for exponencial, significa que você fez algum tipo de ação que surtiu efeito muito boa, e aí ele teve um crescimento muito rápido em pouco espaço de tempo. Se for uma tendência logarítmica, né, uma função logarítmica, significa que foi o contrário. Você fez alguma coisa errada, e aí o seu produto começou a decrescer muito rápido em um pouco espaço de tempo, né, a demanda. Então, essas tendências não lineares, a gente nem estuda muito, porque são baseadas em coisas assim, em eventos pontuais. Não é normal, é alguma coisa que aconteceu, um evento pontual. E essas coisas que não acontecem assim, a gente aprende um pouco, né, sobre isso daí, mas não é algo que a gente foque tanto. E a sazonalidade, aí sim, a gente sabe que tem produtos que são sazonais, com esses tipos de roupa, chocolate, serviços que são sazonais, na época do verão, que aumenta como hotelaria, né, dependendo de onde você mora, obviamente. E aí tudo isso vai ter essa sazonalidade, e é importante a gente aprender todos esses tipos de técnicas quantitativas, tá? Então, basicamente, o que a gente está vendo aqui agora, a gente, é conhecendo os possíveis comportamentos de uma demanda de um produto qualquer, certo? A gente tem aí um comportamento de média, comportamento de tendência linear, que pode ser crescente ou decrescente, aí está mostrando uma crescente, né? Um comportamento de tendência não linear, que pode ser um comportamento de uma função exponencial, logarítmica, e etc. E, por último, o comportamento de uma demanda que tenha sazonalidade, né? Que ela varie de acordo com trimestres, quadrimestres ou até mesmo semestres, né? Vai depender bastante. Então, vamos lá ver cada uma delas, né? Começar pela mais simples, que é a média móvel, porque tem esse nome, média móvel. A média a gente já sabe, né? A gente pega uma quantidade de valores é, que você teve em cada mês, né, de venda, historicamente, você pega esse histórico lá e vê, e aí você vai e calcula a média. Só que aqui tem um nome, média móvel. O que que muda? Muda que a gente não pode, que é que tá, a gente não pode pegar um período de um ano inteiro, fazer a média móvel e dizer que no janeiro, por exemplo, a gente está em janeiro de 2020, ou a gente está em outubro de 2020. Eu vou pegar todos os resultados anteriores a outubro, né, desde janeiro de 2020 até setembro, para fazer a previsão de novembro. Pego tudo ali, esses 10 meses, né, contando com outubro, para fazer de novembro. Só que a gente tem que entender que, dependendo do tipo de produto seu, não é interessante você fazer todo esse período. E a média ela tem que se movimentar. Então, ela tem que contabilizar os resultados de venda mais recentes, sempre. Então, para novembro, eu utilizei outubro,
Para dezembro, eu vou utilizar novembro também. Novembro, outubro e descendo, certo? Por isso que o nome é média móvel, ela vai se movimentando, obviamente, para que você consiga incluir na sua previsão os dados mais recentes, tá bom? Então, a questão toda aí da média móvel, interessante, é que ela vai incorporar essas variações randômicas, aleatórias, de um mês lá que deu um valor muito alto, né? E um outro mês nada a ver lá que deu um valor muito baixo, ponto, coisas eventuais. E nos outros meses ficou tudo na média. Então, esse muito alto e esse muito baixo vai ser amortizado por causa da média, né? Então, ela vai trazer para uma média ali. Valores historicamente baixos e altos vão ser combinados, foi o que eu acabei de falar, fazendo uma previsão baseada na média. Certo? Tudo bem até aí? Tá tranquilo? Tudo certo, professor. Então, aí a gente tem um exemplo bem simples, né? Não tem como complicar. Média. Espero que vocês estejam com a calculadora também, que eu pedi, que daqui a pouco a gente vai utilizar ela. Vocês veem um passo a passo, vocês vão ter que escrever aí, quem precisar, porque ou aprende na calculadora ou depois vocês aprendem no Excel, que é a coisa mais simples do mundo também. Vamos lá. Como exemplo, a gente vai utilizar esse exemplo simples aí. A gente tem dados aí de fevereiro, março, abril, maio e junho. E a gente quer fazer a previsão para julho, né? Uma empresa que produz e comercializa presilhas para cabelo. Então, a gente tem as demandas, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho. E aí você, como engenheiro de produção lá, que está na parte de previsão da demanda, ou outro qualquer profissional, decide fazer a previsão baseada nos 3 últimos meses, certo? Os 3 últimos meses você fez lá, fez a média, deu 5.600. Pode fazer dos 3 últimos meses, pode fazer dos 4 últimos meses, pode fazer de todos os meses. Como que eu vou saber qual é o meu corte temporal adequado? E aí, essa pergunta é para vocês. Como que a gente sabe para utilizar a média móvel, que é a principal pergunta que se discute nessa parte aí? Como que eu sei qual é o corte temporal adequado para fazer uma média móvel para determinar a previsão de um mês seguinte? E aí? Alguém sabe responder? Não dependeria da sazonalidade, professor, nesse caso? Nesse caso, não tem sazonalidade, porque se eu tivesse sazonalidade, eu não ia estar aplicando a técnica de média móvel. Porque a técnica de média móvel, lembre-se que a gente está aqui entendendo e já sabendo quando aplicar cada uma dessas técnicas. Se eu tenho uma técnica de média móvel, quando que eu aplico ela? Quando eu tenho valores que eles não fogem muito da média, senão não tem sentido, ela perde o sentido. Tá vendo? Então, eu tenho valores aqui, ó, que eles estão normais aqui, eles estão próximos da média, certo? Então, o maiorzinho é esse aqui de fevereiro, né? Mas aí eu tenho esse daqui, menorzinho. Então, a questão do corte temporal é que é o mais importante. Como que... Professor, já chegou a Ouvindo. Se eu quisesse usar aquela mega ponderada que usa os pesos, né, para cada mês, será que isso me daria uma melhor aproximação da média, de fato, para... A gente vai chegar... Mas eu não sei se dá certo, se daria certo de fato, mas eu acho que quando eu vi que... A gente vai chegar lá na média móvel ponderada, que vai ter outro argumento que eu vou fazer para vocês. Como que vocês definem a ponderação, o peso, entendeu? Primeiro a gente está aqui na média móvel. O próximo é a média móvel ponderada que a gente vai ver. Então, a resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. A resposta correta para essa pergunta que eu fiz é: vai depender. Ah, vai depender de quê? Aí que tá. Vai depender de uma série de fatores. Vai depender de como tá. Aí que vem a parte da característica qualitativa da análise desses pormenores. Eu peguei aqui de 3, certo? Como é esse mercado de presilhas? Ele, historicamente, ele tem variações abruptas? Ele já teve alguma variação abrupta? Como é que está o mercado? Eu tenho algum outro concorrente que possa infligir algum tipo de dano na minha fatia de mercado? Como é que... Então, tem essa expertise que é só quem está ali que vai poder determinar qual é o corte temporal correto. Então, eu não vou chegar aqui e falar, o corte temporal correto é esses 3 aqui, que são os meses mais recentes. Então, eu tenho que trabalhar com esses meses mais recentes, tá? Mas aí que tá. Se
se o que está, historicamente, está vindo dentro de uma flutuação mínima, não teria problema nenhum você pegar os 6 aqui. Mas o que aconteceu de fevereiro para março? Eu tive uma variação meio esquisita aqui, não tive? Tive para cá e para cá, ó, 2 bloquinhos aqui, ó. Aqui é 7.000 e aqui é 5.000. Ah, entendi, professor. Então, aqui, de fevereiro para março, 7.000, 5.000. Já de abril, eu estou com um pouquinho a mais de 5.000, 6.000 e depois eu volto para 5.000. Então, ficou mais na média ali. Significa que ela meio que assentou, né? Então, se eu pegar essas 3 aqui, eu vou ter um efeito menor do que se eu pegasse as 5 para fazer a previsão de julho. Então, isso eu estou dizendo que é uma forma de analisar, porque tem vários outros fatores, como eu falei para vocês, externos, que aí só a pessoa que vai poder analisar. Então, você pode, quando você estiver fazendo sua prova, escrever. Eu escolhi puramente por análise de dados estatísticos. Eu percebi que de abril a junho diminuiu o meu coeficiente de dispersão, ou seja, o meu desvio padrão. Então, isso dá para vocês verem apenas olhando para o gráfico que abril e junho, você vai ter, se você considerar só de abril e junho, você vai ter um coeficiente de dispersão, que é o desvio padrão, menor. A variância é menor. Se você considerar tudo aí, a variância vai aumentar um pouco. Você tem valores maiores e ali na faixa de 7.000. Então, você vai estar buscando uma previsão mais próxima da média do que está acontecendo, do que está se direcionando para acontecer. Só que aí, o que acontece? Eu só tenho uma fatia semestral, certo? Seria interessante você ter uma fatia um pouco maior de dados para analisar. Que é o que muita gente faz quando está utilizando técnicas para day trade. Não, Tia, você tem plano de saúde. Entendeu? Então é muito complexo, como eu falei, a resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. É tanto que aqui no livro ele mostra 2 formas, mostra através de 3 períodos, os mais recentes, o que não está errado, porque na teoria, se vocês concordam comigo, quanto mais recentes os dados são, mais eles estão exprimindo uma realidade atual, não é isso? É isso que eu estou falando. E esse produto, ele sofre muita influência de fatores externos, e essa influência dos fatores externos, elas costumam ser trimestrais, como é que é? Então tem que estudar e entender o seu negócio bastante para saber qual é o tipo de corte temporal que você vai fazer. Boa noite, professor. O senhor também poderia pegar outro mês ali, o março, né? Que também não está destoando muito, e fazer com os... Exato. Poderia pegar o mês de março, que também não está destoando muito, teria impacto quase nenhum no desvio padrão aí, certo? Esse fevereiro que teve 7.000, tem algum porquê. Se o cara tá lá na indústria, ele não vai saber? Ele pode chegar lá, não, teve esse daqui porque teve um pedido a mais fora do padrão aí, entendeu? Pode ser, então você precisa conhecer a fundo essa questão. Pode ter sido um pedido em carteira. Carnaval, pô, a mulher precisando de muita presídio no carnaval aí. Pode ser também, pode ser o carnaval, que pode ser sem problema nenhum, entendeu? É muito difícil, gente. Existe, inclusive, pós-graduações, cursos relacionados à análise de dados, né? Tem uma pós-graduação que é fenomenal, que eu tenho vontade de fazer, que é ciência dos dados. De você ser um cara top em analisar dados econômicos e criar modelos matemáticos para representar uma situação futura. De você dizer, ó, com certo nível de certeza, em tal ano vai estar com tal valor o dólar. E aquilo ali, impressionantemente, tem um desvio muito pouco. Entendeu? Mas aí o cara tem que conhecer muito de análise de dados, certo? Então essa parte aí vai ser bastante exigida de vocês. Então aqui foi feito também, ó. Aí a fórmula, gente, pelo amor de Deus, fórmula de média a gente não precisa nem tangenciar, né? A média vai ser o somatório das demandas anteriores ao mês que você quer prever, né? Dividido pelo número de períodos. Então a fórmula é bem intuitiva. Então a gente fez os 2 exemplos, utilizando tudo, né? E utilizando apenas 3 dias, ou 3 meses. Utilizando 3 meses, você vai ter uma média de 5.600. Ou seja, esses 5.600 seria a demanda que você iria esperar ter em julho, que você ia considerar. Você ia fazer a programação da sua produção toda para essa demanda. Obviamente que lá na frente a gente vai aprender a trabalhar com estoque, que o estoque, apesar do quem está acompanhando lá as aulas assíncronas, que a gente fala do Lean Manufacturing, é um vilão, né? Para quem trabalha com produção empurrada, ele é uma coisa muito boa, desde que você saiba utilizar e calcular ele da forma adequada, certo? Porque ele que trabalha ali, que a gente chama de buffer, né? O buffer da produção é o estoque.
Então, ele vai ser o pulmão ali, que vai injetar mais, ou ele vai trabalhar com as flutabilidades. Então, você tem que estar muito bem amarrado a previsão com o estoque, para que você consiga ter disponibilidade do seu produto para o seu cliente. Então, aí a gente já sabe que se utilizasse fevereiro, março, abril, maio, junho, seria de 5.820. Mas se utilizasse só abril, maio, junho, seria 5.600, tá? Para o julho. Aí fica a mercê do que vocês... Eu, como analisando puramente o que está sendo me dado aqui dos dados, eu utilizar março, abril, maio e junho para prever quem era julho, certo? E depois eu ia... você pode mudar isso. Você pode começar com um corte temporal de 4 meses, depois você ir para 3, depois você não tem uma métrica, entendeu? No final das contas, quando você aplica a média móvel, o comportamento da demanda ele é estacionário, não tem muita flutuabilidade, então é mais simples de fazer. O problema é quando, quando você tem que fazer o índice de sazonalidade, que a gente vai ver daqui a pouco, que aí é complexo. Então, aí só são os exemplos para a gente poder visualizar, né? A média móvel aí, considerando os 3 mais recentes, né? Os 3 meses mais recentes, e aí seria 5.600. E considerando todos os 5 meses ali daquela análise, como ficaria aí a previsão para o mês de julho. Você poderia ter diferentes tipos de previsão em virtude do seu corte temporal. Beleza, aí como a gente já falou, né? A gente tem essas desvantagens. A vantagem da técnica é simples, a simplicidade e a facilidade. E a desvantagem é que as médias, elas são afetadas pelos valores extremos, né? Então, você tem um valor extremo lá em fevereiro de 7.000, ela afetou o valor da previsão, ele foi para 5.820. E aí você também tem o efeito de valores que são mais do passado, eles terem o mesmo peso dos valores que são mais recentes. E isso, em termos lógicos, foge um pouco, né? Tá errado você considerar um valor que já lá tem 6 meses, aquele valor lá. Ele carrega as mesmas informações do período onde você vai fazer a demanda, não. Quanto mais distante no tempo está do que você quer fazer a previsão, mais incerto vai ser aquele valor, menos informações de qualidade vai trazer aquele valor. Então, aquele valor lá de 7.000 de fevereiro, para julho, ele não tem que ter o mesmo peso do que o de junho, porque junho já reflete algo ali atual. Por isso que nasce o que a gente chama da média móvel ponderada, certo? A média móvel ponderada, o próprio responsável pela técnica, pela aplicação da técnica, vai atribuir peso para cada um dos dados, sendo que a soma desses pesos, obviamente, precisa dar 1, né? Então, a média móvel ponderada, ela tem a seguinte situação aí, ó. Vamos lá, utilizar os mesmos dados do gráfico lá da gente. A gente vai fazer uma média móvel ponderada para julho, né? Utilizando uma média móvel trimestral, né, daqueles 3 meses ali, junho, maio e abril, com fator de ajustamento de 0,7 para junho, 0,2 para maio e 0,1 para abril. Perceba que eu estou dando muito mais peso para o valor de junho, tá? E um peso quase que irrisório para abril. Então, fazendo isso, você vai ter um ajuste muito interessante da sua previsão da demanda por média móvel ponderada. Você vai fazer 0,7 vezes 5.300, mais 0,2 vezes 6.100, mais 0,1 vezes 5.400. Você vai ter uma média para julho de 5.470, certo? Então, basicamente multiplicar os pesos pelos valores de cada uma das demandas dos meses. Professor, o senhor levou em consideração o que para determinar esses pesos? Aí que tá, a pergunta toda é essa, igual ao corte temporal, aqui a gente tem a mesma situação, onde a gente tem que utilizar a experiência, né, de quem está fazendo a aplicação. A determinação de fatores de ponderação pode ser feita de duas formas. Hoje em dia não se faz mais dessa forma que eu vou falar, mas pode ser feita, né? Você vai utilizar expertise, vai pegar similaridades de produtos e vai utilizar o que já foi utilizado, mas sempre parte de um ajuste de modelagem matemática. Então, vai ser ajustado esses valores, baseado, obviamente, em assertividades, que é o que a gente vai ver lá no final dessa aula de hoje, que é baseado no MAD, que é Mean Absolute Deviation, que é o desvio médio absoluto. Então, esse desvio médio absoluto, vocês vão entender o que é. Um desvio que ele vai, depois que você fez a previsão, você vai saber, né, no futuro se você acertou ela ou não. E quando você saiu
da previsão. Então, você vai ter erros. Aí, esses erros vão gerar o que a gente chama do desvio padrão. A partir disso daí, você vai saber se o que você utilizou de ponderação estava certo ou errado. Aí, a partir disso, você vai ajustar para que ele chegue no menor, com os dados históricos, obviamente, você vai ajustar esses dados de ponderação, esses pesos, para onde chegue no MAD, né, menor possível. Aí entra a parte de modelagem matemática, certo? Que é ajuste fino de parâmetros. Então, a gente tem aí, saindo da média móvel, então, só deixando bem claro que esses pesos, eles vão ser definidos por vocês mesmos, quando estiverem fazendo a aplicação, certo? A gente vai para a tendência linear. A tendência linear já é para aquele tipo de comportamento de demanda crescente ou decrescente, né? Que ele está ali. E se é um comportamento crescente ou decrescente, está no nome tendência linear, eu já sei que é uma função do primeiro grau. Então, aí foi aquele recadinho que eu botei lá no WhatsApp de vocês. Estejam com a calculadora científica na mão para a gente aprender a determinar os meus coeficientes angular e linear da minha função do primeiro grau através de correlação linear na calculadora, certo? Então, a tendência linear é justamente isso, né? A gente vai ter um produto que ele está em crescimento ou decrescimento, olha lá. Demanda de presilhas, né, da linha infantil. No ponto 1 ali, né, no período 1, aí ele começou ali com 250, depois ele foi para 400, 500, foi aumentando. Aconteceu alguma coisa, ele está começando, as ações de marketing, de vendas estão surtindo efeito, abriu novos centros de distribuição, ampliou a linha de produção e está vendendo para caramba, está aumentando, está tendo uma tendência de crescimento. E aí, média móvel, beleza, eu já sei, quando o produto está ali dentro da média, né? O mercado está maduro, já vendo ali a mesma coisa, mas e quando está crescendo? Como prever isso daí? Aí vocês aplicam o que a gente chama de correlação linear. Então, toda a correlação linear, você vai ter o coeficiente angular e o coeficiente linear, para vocês determinarem. Para isso, vocês precisam entender que isso aí é uma função do primeiro grau. Se é uma função do primeiro grau, eu posso achar a fórmula dela de diversas formas, né? Eu posso achar simplesmente aplicando aí, pegando 12 pontos, né? Não é uma reta, eu posso pegar 12 pontos aí, fazer um sistema de equação e achar o valor, né, do meu coeficiente angular e linear. Não é assim que a gente faz, que a gente aprende lá no ensino médio? Eu tenho um gráfico, tenho os pontos dele, por exemplo, posso pegar esse ponto aí, o ponto 402, e pegar o ponto... Desculpa, pegar o ponto 2,400 e pegar o ponto 5,800. Pegar esses dois pontos, fazer um sistema de equação, considerando a lei de formação da equação do primeiro grau, e achar uma equação. Vou achar um A e um B. Mas esse A e esse B que você vai achar, ele não vai estar ajustado. Ele não vai ser... Eita, faltou energia aqui. Esse A e esse B, ele não vai ser ajustado porque você não utilizou a correlação linear, que contabiliza todos os pontos, entendeu? Então, você está considerando 2 pontos apenas e assumindo que você tem realmente uma reta perfeita. E aqui a gente não tem uma reta perfeita. A gente precisa entender como que esses pontos estão um em relação ao outro. Por isso que a gente tem que encontrar o coeficiente linear e angular, o A e o B, e ainda também determinar o R, que é o coeficiente de correlação que determina quão reto é essa reta, né? Podemos dizer assim, quão reta é essa tendência. Então, se estiver próximo de 1, quanto mais próximo de 1 tiver o R, que você acha na calculadora, mais próximo de uma reta ela está. Significa que realmente está bem certinho ali, tem uma dispersão muito pequena dos resultados. Então, a gente vai aprender agora, quando é um tipo de demanda que tem tendência linear, como que a gente faz para prever os próximos meses, tá bom? Primeiro eu vou mostrar a forma convencional, né? A gente já sabe que a gente tem uma equação para determinar isso, e essa equação, ela é essa daí, y igual a mais bx, função do primeiro grau. Y vai ser o valor que você vai achar para a demanda do mês que você quer prever, A vai ser o coeficiente linear, porque não está relacionado com uma variável, B vai ser o coeficiente angular e x vai ser o período, certo? Então, a gente tem que achar, no caso, A e B, né? Que depois a gente substitui. Como é que a gente acha A e B na mão grande? Na mão grande, a gente acha dessa forma aí. Primeiro eu acho o B, utilizando os valores de x e y. Quem é x e y? X é o período, y é a demanda. Que demanda? A demanda histórica, a demanda anterior, certo? E aí você pega, faz isso daí, x e y,
do jeito que está aí, utilizando essa equação, acha B, pega B e substitui na fórmula de A. Acha quem é A também a partir do resultado de B, certo? Professor, isso aí a gente vai ter que fazer na mão. Eu fiz na mão, galera, isso daí, mas, como eu falei para vocês, como qualquer engenheiro, a gente tem que buscar os dispositivos que nos permitem resolver as coisas de uma forma mais rápida e com o mesmo nível de acurácia ou até maior o nível de acurácia, certo? Então, são duas opções. Você pode fazer facilmente pelo Excel, que é a coisa mais simples do mundo, você pegar duas colunas, colocar o período, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e em cada período você colocar a demanda, certo? No período 1, a demanda foi de 200, período 2, 300, período 4, fazer duas colunas, depois você vai selecionar essas duas colunas, clicar com o botão esquerdo, aparecer lá as fórmulas matemáticas e colocar em correlação linear. Ele já vai te dar gráfico, vai te dar a equação e vai te dar o coeficiente UR, tá? Então, e na calculadora, mais simples ainda. Na calculadora, você pega, quem está com a calculadora científica, eu vou pegar até um exemplo aqui, ó. Aqui, gente, está mostrando para vocês o que é cada uma daquelas variáveis que está ali. Y é a previsão da demanda para o período X, certo? A é a ordenada, a origem ou a interseção ao eixo Y, é o coeficiente linear. B é o coeficiente angular. X é o período, partindo de zero. N é o número de períodos observados que você vai estar fazendo. Como que vocês vão entender na prática? Através desse exemplo que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, vamos fazer um exemplo no qual a gente vai determinar qual vai ser a previsão da demanda para um mês posterior, sendo que a gente tem dados históricos. Lembrando que a gente sempre está fazendo técnicas quantitativas, então elas são baseadas em dados históricos, algo que já passou, tá? Então, a gente tem aí, ó, essa tabela de dados. A partir do mês 1, no mês 1, o que a gente tem lá? Em janeiro, a demanda foi 450. Aí ele já está colocando aí, ó, o x ao quadrado e x vezes y para facilitar, caso vocês estivessem fazendo isso na mão, né? Já fazendo aí a multiplicação e a elevação ao quadrado. Então, mês 2, 430, mês 3, aí aqui ele coloca o somatório embaixo, né? 3.830. Somatório também dos meses, 36, a x ao quadrado, somatório também, e aqui, somatório de xy. Isso tudo porque esses somatórios, eles constam nas fórmulas aqui, ó. Somatório de x, somatório de y, somatório de x ao quadrado. Então, está facilitando a sua vida para você só jogar os resultados nessas fórmulas, na mão. Ah, professor, eu quero fazer na mão para eu ficar fera, aprender na mão, na calculadora e no Excel. Deve fazer, óbvio, porque quanto mais ciente do que você está fazendo, melhor. Mas você deve fazer isso. Já tiver uma prova, eu vou cobrar isso de você? Não, jamais. Eu vou cobrar para você fazer isso no Excel, mandar para mim com gráfico e tal, ou então botar só os valores lá. Para mim já é suficiente, desde que você me entregue a previsão, certo? Eu quero o resultado, eu quero a previsão, certo? Então aqui, galera, o que acontece? Aqui já está feito, ó. Aqui ele já achou o Y, que é... Pode falar. Acho que alguém entrou com... Deixa eu ativar o mudo aí. Pronto, já ativei. Então, galera, o que acontece aí? Aqui ele já me dá, né, a aplicação lá, já me dá o valor de A e o valor de B. Então, já está aqui, ó, a minha equação do primeiro grau, que é a partir dela que eu vou determinar os valores das demandas dos períodos seguintes. Então, na aplicação de uma técnica quantitativa do tipo tendência linear, a primeira coisa que eu tenho que fazer é determinar quem é a lei de formação da minha função do primeiro grau. Para depois eu utilizar essa lei de formação da função do primeiro grau para prever os meses posteriores, tá? Depois eu vou falar qual é o probleminha que a gente tem também nessa técnica, certo? É um probleminha que é amortizado pela característica estatística, certo? Então, o que eu quero fazer? Quem tiver com calculadora aí agora, tá? Aí é bem intuitivo, não é difícil. Se tiver com a calculadora, se for Cássio, né, vai seguindo aí. Nosso objetivo vai ser achar esses valores aqui, ó, tá vendo? Y igual a 421,46, e obviamente que esse é o valor de A, e 12,73x, 12,73 é o valor de B. Então, é o coeficiente linear e o angular que a gente quer achar. Além disso, a gente também vai achar o R, né, que é o coeficiente de correlação. Quais são os passos que vocês têm que fazer? Primeira coisa, verificar se a sua calculadora ela já está liga a calculadora aí,
verifica se a calculadora ela já está no status de regressão. Se não tiver, como é que fica no estado de regressão? Na parte superior da sua calculadora vai aparecer um REG de regressão. Se ainda não apareceu, beleza, não tem problema. Como é que faz para aparecer? Você vai apertar Mode, aí já vai aparecer de primeira Comp, SD e Reg. Você vai pegar e vai botar a regressão, apertar o 3. Quando você apertar o 3, vai perguntar para você que tipo de regressão você quer. Se você quer linear, logarítmica ou exponencial, né? Tem outras aqui também, mas que é inversa, quadrática, a gente não vai ver nenhuma dessas por enquanto. Mas você vai escolher a linear, que é o que a gente quer. Regressão linear. Aí você aperta o 1. Pronto. Fez isso, Mode, Reg, que é o valor que é 3, que você aperta, e depois linear, que é 1. Pronto. Só que a calculadora está configurada. Agora, os valores que você jogarem aqui pareados, eles vão ficar gravados na calculadora, desde que vocês façam o comando de gravar na calculadora, que tem isso também. Então, todo mundo está em reg aí, né? Beleza. Todo mundo está em regressão. Qual o próximo passo? O próximo passo agora é você digitar na sua calculadora as entradas. Quais são as entradas? Mês e demanda, ou seja, X e Y. X e Y são os pontos. Você vai ter que determinar os pontos. Como é que você determina esses pontos? Simplesmente digitando o ponto. Vou colocar ali, o ponto X é 1, aí você digita 1. Aí você vem numa vírgula que tem aqui, ó. Não é o ponto não, gente, é a vírgula, viu? Ela tá aí na Cássio, ela tá 1, 2, 3, 4, 5, na quinta linha, na 1, 2, 3, 4, 5, na quinta coluna. Quinta linha e quinta coluna, você tem uma vírgulazinha aí. Então você vai botar 1,450. Aí você digita 450. Aí que tá o pulo do gato que a galera esquece. Quando você faz isso daí, você tem que jogar isso na gravação, para a sua calculadora gravar. E como é que a calculadora grava? Em memory. É esse Mzinho mais que tem aí, ó. Esse M significa memory, ela vai gravar esse dado que você está jogando. É o primeiro dado que você está jogando, 1,40, que é um ponto. Ah, você não precisa colocar entre parênteses, não, como a gente está acostumado. Se colocar o parênteses ou sem parênteses, dá na mesma coisa. Então, aperta M mais aí, que você vai ver que vai dar N igual a 1. Então, ele já gravou o primeiro dado. Certo? Já gravou o primeiro dado. Faz de novo com o segundo dado. 2,430. Cuidado para não errar o que estiver digitando. Aperta M mais de novo. Já gravou o segundo dado. E vai fazendo isso para todos os outros dados do exemplo. 3,470. M mais. 4,480. M mais. 5,450 M+, 6,500 M+, 7,520 M+, e por último 8,530 M+. Parou aí. 8 dados que você tem. Está gravado na sua calculadora. Agora, o que falta? Você já gravou esses pontos. Eles já estão aí na sua calculadora. Agora você vai dizer para a calculadora o que você quer fazer com esses pontos. Ah, professor, eu quero aplicar estatística neles para determinar o coeficiente angular, linear e também o R. Então você vai e aperta agora Shift, porque você vai acessar uma função da sua calculadora, que é a seção SVAR, tá? Que é estatística descritiva. Você vai estar procurando a variância, desvio padrão, tudo desses valores que você colocou. Então você vai apertar Shift e vai lá em 2. Lá no painel onde tem ali, ó, todos os números, você clica em 2, porque o Shift vai fazer acessar essa parte amarela que está inscrita no chão da calculadora, é o SVAR. Pronto. Aí quando você aperta, você aparece um bocado de coisa. Aparece média, aparece variância, variância de X, variância de Y, aparece desvio padrão de X, de Y, aparece um bocado de coisa. Aí você vai botando para o lado, vai passando para o lado, até você chegar onde a gente está querendo aí, ó. A, B e R. 1, 2 e 3. Aí você quer saber isso daí. Você quer saber primeiro o coeficiente linear, que é A, você aperta 1 e aperta igual. 421,42. Achamos o valor de A. Não está próximo aí do valor, 421,46? Se eu tivesse colocado aqui o valor, né? Mas se bem que a gente colocou os valores certinho. Às vezes foi o livro que fez essa variância de 0,04 aí. Um errinho pode ter sido do livro.
Então, o coeficiente, você já achou, você pega e anota. Pronto, achei aqui o coeficiente linear, 4,421,42. Ah, professor, para achar o coeficiente angular, mesma coisa. Shift, S-var, para o lado uma vez, para o lado duas vezes, clica no 2 para acessar o B e aperta igual. 12,73, certinho, certeiro. 12,73 é o valor de B. Pronto, acabou aí. Você já achou a sua lei de formação da função do primeiro grau. Já achou a sua equação da correlação linear, que é o que você precisa para fazer as previsões para os meses futuros. Aí, além disso, você pode também dar uma olhada no coeficiente de correlação para saber quão próximo ele está de 1. Aí você vai Shift, S-var, 1, 2 e vai lá no 3, que é o valor de R. 0,87,5, ou seja, você tem uma correlação forte, né? Acima de 0,75 você tem uma correlação forte. Então, com esses dados todos aí e com o dado ainda complementar do R, você diz que você tem aí um padrão de tendência à linearidade muito forte, né? E quanto mais próximo de 1, mais forte ele é. Oi. Esse R, a correlação que você falou, é a correlação que vai de 0 a 1, é? E Isso. qual é o método que a calculadora usa? Então, A correlação. esse valor de R, você achou? Você está com a calculadora na mão? Tô sim. Você achou o valor de R? Conseguiu? 0,87566, isso. Perfeito. Então, você achou R. O que significa esse R? Esse R significa que os seus dados eles estão com uma correlação linear forte. Ou seja, eles não estão muito dispersos. Eles estão ali crescendo mesmo dentro de uma mesma margem. É como se tivesse um crescimento de 200, 200, 200. Ou seja, isso traz para você uma tranquilidade maior, porque você pode apostar que o crescimento ele é regular. Não é aquele crescimento que cresceu 150, depois cresceu 50, depois cresceu 300, depois cresceu 500, depois cresceu, entendeu? Então, é um crescimento que ele está tendo um aumento gradual muito próximo mês a mês. Deu para você entender? Bacana, entendi sim, valeu. Então, a gente já sabe que, olhou para esse coeficiente aí, o R, você já tem mais ou menos uma análise mais forte do comportamento da sua demanda. Você já fica mais tranquilo em relação à aplicação do que você achou. Aí fica fácil. Achou aí, utilizou a calculadora, simples, para achar, sem precisar fazer aqueles cálculos enormes ali, para achar quem é B, para depois pegar o B, substituir e achar quem é A, né? Então, a gente já achou aqui direto qual é a lei de formação, agora só é substituir os valores. Então, se você quer saber Y, por exemplo, para novembro, desculpa, para setembro, né, que é mês 9, você vai fazer Y9 igual a 421,46 mais 12,73, 9. Vai dar igual a 536,3, 03. Y10, mesma coisa, 421,46 mais 12,73 barra 10, igual a 548,76. E aí você pode fazer isso para sempre dentro do seu corte temporal. Se você fez um corte temporal anual, beleza. Parou ali no ano, no mês 12. Fez a previsão para até o mês 12. Né? E aí você pode começar novamente uma nova correlação com dados novos, que é o que a gente costuma sugerir para quem está fazendo essas aplicações de tendência linear. Porque você tem que sempre pegar os dados mais novos. Costumeiramente vocês perguntam, professor, isso parece meio estático, né? Porque você acha A e B e ele fica para sempre. Esse A e B ele não pode ser dinâmico, mudar de acordo com a variação dos resultados? O que vocês acham? Como é que vocês responderiam isso aí? O que você viu que do 9 para o 10 continua 421,46, 12,73, 421,46, 12,73. Talvez determinar um tempo para reajustar esses parâmetros A e B. Talvez seja adequado. À medida que foram saindo os dados, né? Você atualiza. Mas aí que tá o problema. Tem um grande problema disso daí. De você vai ter um gasto muito grande. Só se você tiver. Por isso que eu falo que é importante a análise desse coeficiente de relação aqui. Você achou 0,80 e tanto lá, quase bem próximo, uma correlação realmente forte. Você acha que é necessário você ficar, sendo que você tem uma correlação muito forte, ficar atualizando sempre esses dados?
você pode escolher um determinado período, um corte temporal, no qual você vai reverificar, né, o seu coeficiente de correlação. De tempo em tempo, eu verifico o meu coeficiente de relação. Se ele der abaixo de tal valor, né, eu começo a fazer com os dados, com dados diferentes. Ou pego e faço uma nova formulação, utilizo novas técnicas para verificar se é tendência linear mesmo. Porque quando a gente quer determinar se um comportamento ele é linear ou não, a gente costuma utilizar bastante o coeficiente, esse coeficiente R. Se for abaixo de 0,5, a gente sabe que não tem tendência, é tendência não linear. Entendeu? Acima de 0,5 tem tendência média e moderada. Acima de 0,75 já é forte. Acima de 0,85, fortíssima. Acima de 0,85, 0,90, fortíssima. Entendeu? Então, você pode escolher, vou pegar esses dados e ficar refazendo toda hora o meu coeficiente A e B, mas vai dar valores muito ínfimos de diferença. Vocês podem fazer isso em casa depois. Em outras aulas, outros semestres, os alunos faziam isso para verificar se o impacto dos valores causava algo significante no coeficiente A e no coeficiente B. Causava impacto de decimais, de 0,0 alguma coisa, para lá, para... Então, não justificava, até porque às vezes não passava nem da unidade, porque o produto aí você vai ter que aproximar, né? Você vai fazer 536,03, você vai fazer 537. Ainda tem isso, que o arredondamento é sempre completando uma unidade. Você vai fazer 548, você vai fazer 549, né, produtos. Então, tem esses pormenores, que é mais de quando o cara tá lá dentro, certo? Porque uma hora essa demanda crescente, ela vai amortizar, né? Uma hora ela vai amortizar, vai entrar concorrentes e tal, aí você vai ter que estudar de tempos em tempos o comportamento da sua demanda e utilizar a questão das análises qualitativas para entender qual momento que isso daí esse crescimento ele vai se amortizar. Que possa ser que você tenha um crescimento, você tem um produto novo no mercado, botou, não tem concorrente nenhum, pá, ele foi lá. E depois ele muda o comportamento dele, você vai ter que trocar a técnica de previsão. Beleza? Não é nada estático, gente, é sempre algo muito dinâmico. E daí... Oi. Tem produtos que eles têm um comportamento de demanda diferente com a estação do ano, né? Então, às vezes, pegar os 3 meses, por exemplo, do verão para o outono, eu acho que a gente tem que pegar de acordo, pode ser de estação a estação, dependendo também do produto, né? A gente vai chegar nesse caso agora. A gente está falando quando tem tendência linear, quando ele está crescendo, quando é um produto novo, um produto que não tem concorrência, quando é algo que todo mundo está comprando ali. Agora, o próximo passo é a gente ir para essas partes de sazonalidade, a técnica quantitativa voltada para sazonalidade. É o que a gente vai ver agora, que existe uma técnica específica baseada no índice de sazonalidade. A gente vai conhecer agora. Não é muito difícil também. Foi bom. Em relação à tendência linear, tá tranquilo, né? A gente utilizar a correlação linear, ensinei para vocês na calculadora. No Excel é mais fácil ainda, que você faz 2 colunas com esses valores aqui de X e de Y. Depois você seleciona essas 2 colunas de cima com o botão direito, e aí você coloca lá correlação linear nas fórmulas, certo? Você vai ter lá fórmula soma, aí você escreve lá regressão linear, depende de qual é mas geralmente é regressão linear. Aí vai aparecer a regressão linear, você bota se você quer com gráfica, etc. Façam isso em casa depois com esse exemplo, já está lá já está para vocês disponível os restantes dos materiais. Falta só eu colocar uma lista de exercício em relação a essas técnicas de previsão da demanda. Mas vamos lá, então. Bem, a última técnica que a gente vai aprender hoje de quantitativa é a de sazonalidade. Vocês prestem bastante atenção, porque o intuito dessa técnica de sazonalidade é você descobrir um índice de sazonalidade baseado nas quantidades de demandas, seja ela semestral, trimestral ou quadrimestral, certo? Então, a gente já sabe que quando a gente faz esse tipo de cálculo, é baseado, né, em um tipo de demanda, de um comportamento de demanda que ele é irregular durante o ano, certo? Ele cresce, decresce, cresce, decresce, a gente já falou sobre isso. Então, sazonalidade, ela pode ser semestral, anual, semanal, até mesmo diária, né? Se você tiver mesmo serviço, né, na hora de trânsito, né, na hora do rush, você tem diariamente ali 6 horas, 8 horas da manhã, você tem um fluxo maior de carro em detrimento dos outros horários do dia, madrugada, etc. E aí a gente tem
semanal, você também tem um exemplo dos bares. Os bares ficam mais lotados em dias de sexta, sábado e domingo, né? E nos outros dias eles ficam mais vazios, é tanto que existem diversos tipos de ações que para melhorar essa questão dos vales de demanda nesses dias, né, onde a procura é mais baixa pelo serviço. Então, assim, a sazonalidade, a primeira parte que a gente vai ter que fazer é criar um índice, determinar um índice de sazonalidade, que vai ser a média, que a gente vai ver como é que a gente calcula direitinho aí, a média para cada período, que é o período que a gente vai dividir e vai depender do comportamento da sua demanda. O período pode ser, como a gente viu lá, semestral, pode ser anual, vai depender. A gente vai pegar um exemplo aqui e ver como é que a gente faz a previsão quando a gente tem sazonalidade. Esse aí é o exemplo. Tá? Na figura 1.13, você tem os dados de consumo de um produto nos últimos 4 anos e a gente quer determinar a previsão da demanda trimestral no ano 5, porque ainda tem isso. Costumeiramente, faz-se as previsões de demanda com sazonalidade em períodos trimestrais, né? Você faz para um ano seguinte, para você já saber em cada trimestre mais ou menos quanto você vai produzir, certo? E depois você destrincha isso dos trimestres para meses, tá? Então, a gente tem esses dados históricos, né? Por exemplo, no ano 1, 2, 3 e 4, como é que ficou a configuração. No ano 1, no primeiro trimestre, a gente teve 45 vendas, né, de produtos. No segundo trimestre, 335. No terceiro trimestre, 520. No quarto trimestre, 100. Então, você teve aí um aumento, uma diminuição no final do ano. Teve uma venda aqui maior, né, no período de abril a outubro, né, abril a setembro, certo? Do mês 3 ao mês 6. Totalizando 1.000. No ano 2, perceba que houve também 70, 370, 590, 170, mas aí a gente teve um aumentozinho no somatório total do ano 1.200. Aconteceu a mesma coisa no ano 3 e no ano 4, que não saiu aqui, que tem um dado errado. Quem não saiu aqui, gente? Eu acho que abriu o dado errado. Espera aí, viu, gente? Só um instantinho. 2 minutinhos a gente já volta. É que eu abri esse arquivo da aula de um outro diretório e ele não veio com a correção que eu fiz hoje. Tem uma correçãozinha aqui boba aqui de um dado que eu vou fazer agora, só para a gente não perder o fio da meada. Que é aqui, ó. Aqui é dos... Se você fizer o somatório aqui, não é 1.800, aqui é 2.200. Então, esse dado aqui é 2.200. Deixa eu só colocar aqui em negrito para ficar mais forte. Pronto, 2.200. Então, gente, aqui estão os dados, né? Então, ano a ano, a quantidade 1.000, 1.200, 1.800, 2.200. Correto? A média também, né? Dos valores, pensando nos trimestres, né? 45, 335, a média deu 250 para cada um. Você vê as médias aí também obtiveram um aumento. Aí, a partir daí, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um índice de sazonalidade, baseado na média das razões entre os valores que vocês acham aqui no trimestre e a média que você obteve. Então, prestem bastante atenção que você tem aqui uma disposição dos anos, né? Dos 4 anos. Ano 1, 2, 3, 4. Você está observando que você tem uma sazonalidade, mas ano a ano está crescendo o valor total da vendagem de produtos. Isso vai influenciar no seu cálculo do índice de sazonalidade. Então, como é que é o cálculo? Muito simples. É pegar o valor do trimestre do ano 1, dividir pela média do ano 1. Deu 0,18. Pegar o valor do trimestre 2 do ano 1, dividir pela média do ano 1, tem 1,34. Fazer isso para todos, tá? Então, você vai encontrar esses índices e você vai ter uma média para o período trimestre 1 em cada ano. Então, no primeiro trimestre de cada ano, você teve 0,18, 0,23, 0,22, 0,18, totalizando uma média de 0,20. Então, a média aqui é 0,20. Isso aqui a gente chama do índice de sazonalidade do trimestre 1. Faz a mesma coisa para o trimestre 2 em todos os anos. Você vai ter também uma média aqui de 1,30. E aqui para o trimestre 3 vai ter também uma média de 2.
E no trimestre 4 vai ter também 0,50. Então, esses valores aqui, ó, que são os nossos índices de sazonalidade. É bem simples de achar eles. Eles são as médias, né, da razão entre o valor da sua demanda real no trimestre dividido pela média. 45 dividido por 250, 0,18. Aí você fez isso para todos. Achou a média aqui, pega, soma esse com esse, com esse, com esse, divide por 4, vai ser 0,20, faz isso para todos. E aí você vai ter aqui o índice de sazonalidade. O que é que você faz com esse índice de sazonalidade? Aí você segura ele um pouquinho, porque você ainda tem que entender no ano 5, que é o que a gente quer fazer a previsão, quanto mais ou menos você acha que você vai conseguir vender. Aí você vai ter que fazer uma análise de dados. Que eu falei para vocês que a gente vai fazer análise de dados. A análise de dados é a seguinte: a gente vai supor, mas a gente supõe, gente, baseado em dados. A gente vai supor que a previsão de vendagem total do ano 5 é 2.500. Por que, professor, você está supondo isso? Porque a gente está tendo um crescimento médio anual de 300 unidades. Como que a gente pode provar isso? Da seguinte forma: a gente pega do ano 1 para o ano 4, como foi o crescimento? No ano 1, se vocês voltarem aqui, ó, a gente vendeu 1.000 no total. No ano 4, a gente vendeu 2.200. Do ano 1 para o ano 4, a gente teve quanto de aumento? 1.200 no total. Se você dividir isso daqui por 4, 1.200 por 4 dá 3, ou dá 300. 1.200 dividido por 4 dá 300. Então, você teve um incremento médio, né, de 300 unidades, o que dá a possibilidade de você entender que seria uma previsão interessante e razoável você dizer que no ano 5 isso aqui seria 2.500, tá? 2.200 mais 300, 2.500. A partir disso daí, você dizendo que é 2.500, você vai dividir esses 2.500 por 4. Por que você vai dividir esses 2.500 por 4? Porque é a quantidade de trimestre que tem no ano, 4. Então, se dividir esses 2.500 por 4, você vai achar quanto seria a média, né, em cada trimestre. Se você não tivesse sazonalidade, quanto seria? 625 no trimestre 1, 625 no trimestre 2, 625 no trimestre 3, 625 no trimestre 4. Mas a gente sabe que é uma demanda com comportamento sazonal, né? Então, esses meus dados, eles precisam ser ajustados de acordo com a característica do fenômeno. Então, o fenômeno ele é sazonal, então eu vou lembrar daqueles índices de sazonalidade que eu calculei e vou multiplicar esses índices de sazonalidade um a um por esse valor de 625. Então, no trimestre 1 do ano 5, vai ficar como? 625 vezes 0,20, igual a 125. No trimestre 2, eu vou ter o 625 vezes 1,30, 813 unidades. No trimestre 3, eu vou ter 625 vezes 2, 1.250 unidades. É o trimestre onde você tem um valor bem maior. E no trimestre 4, você vai fazer 625 vezes 0,50, 313 unidades. Tá aí, tá pronto para o ano 5, em trimestres ainda, tá? Então, é aquela questão, a análise de dados para saber quanto que deve ser no ano 5, no total, beleza, 2.500. Por quê, professor? Porque a gente fez uma análise de incremento, né, ano a ano. A gente viu que teve um incremento médio de 300, né, ano a ano. Então, eu posso utilizar com certo nível de razoabilidade que no ano 5 a gente vai ter 2.500, já que a gente está crescendo ano a ano. E a partir disso daí, eu divido esse 2.500 pelo número de trimestres, que é 4, e acho a média, que é 625. A partir daí eu lembro do índice de sazonalidade que eu calculei, né? Fazendo a média, né? E aí pronto, faço a multiplicação disso daí pelos valores. Dúvidas aí, gente, de como a gente fez essa previsão aí da sazonalidade ou tá tranquilo? Tudo certo. Tudo certo. Beleza. Tá bom, então. Falou, tá falado. Aí, graficamente, como ficaria, né? Você percebe que se você jogar no Excel, vai aparecer isso daí, ó. No ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 e o ano 5, que é essa linha mais escura, né? Em negrito, tá do mesmo formato. Isso aqui é uma forma visual de você verificar que a sua previsão, ela tá razoável. Ela tá aqui, ó, dentro de uma mesma característica, dentro de um mesmo formato. Isso porque você utilizou
alguns artifícios matemáticos, né, a parte estatística aí também, né, de média, etc., e conseguir um caminho para fazer a sua aplicação da técnica de sazonalidade. Certo? Então, Professor, oi. dúvida, digamos que em uma determinada semana, por exemplo, novembro a gente tem Black Friday. Aí a minha empresa ela resolveu fazer uma ação e deu um pico muito alto de vendas. Só que eu não estou trimestral, então eu não vou conseguir refletir quando fizer o meu cálculo de sazonalidade para novembro do ano seguinte. Eu quero fazer algo em mais curto prazo. Como que eu vou fazer para que esses picos não interfiram de forma tão direta na minha análise? Assim, que eu sei que foram picos devido a ações específicas. Ou isso entra também na sazonalidade? Porque eu entendo que a sazonalidade é uma variação, mas é uma variação mais natural. Isso, exatamente. É uma variação prevista. Você falou tudo. A sazonalidade já existe, é uma característica da venda do produto, é uma característica do comportamento, da demanda daquele produto. Ela é sazonal. É como os hotéis se preparam para receber os clientes, é como as pessoas que vendem no período de Páscoa ovos, até de forma artesanal, se preparam, eles já sabem que existe uma sazonalidade daquele determinado produto. Panetones, na época de Natal e etc. O que você está me falando, se você está fazendo, vamos simular aqui, você está fazendo uma análise mês a mês, certo? De um produto, agora tem que ser um produto sazonal, porque você falou uma Black Friday, não é uma boba, um bom... Porque quando você fala sazonal, não ficou meio contraditório aí, porque é quando você tem um produto que tem uma demanda, vamos dizer assim, média, aí chega em um determinado momento, ele cresce por um evento massivo de propaganda, de marketing, de oferta, né? De menor preço, etc. Então, a gente está dentro dessa sazonalidade. Você consegue verificar algum produto que tenha comportamento sazonal e que esteja dentro da Black Friday? Pode ser o quê? Por exemplo, biquínis. Certo. Biquínis, você tem sazonalidades porque você vai vender mais no verão, mas ele também é um produto que é vendido em lojas de shopping que geralmente aderem à Black Friday. Certo, beleza. Eu queria aplicar a técnica da sazonalidade, só que porque acredito que deixa sazonal, mas ainda assim ele sofre algumas variações, entendeu? Como diluir isso? Isso. Assim, a questão de acreditar que uma coisa que eu vou consertar aí, tá? Na sua fala. Acreditar que seu produto é sazonal não existe porque você tem dados. Então você tem que ter a certeza. Você vai pegar dados históricos e vai ver que seu produto ele tem um comportamento sazonal. Então não é por o produto em si, é pelos seus dados. Eu estou dizendo isso porque tem empresas que não têm sazonalidade, porque elas são empresas que trabalham como B2B e não B2C, e quando é business to business, você tem, às vezes, uma frequência de venda direta, porque não vai só atender, por exemplo, chocolate. Uma empresa que produz e vende chocolate, a granel, pó, né, chocolate em pó, ela pode ter à frente dela de vendas de Páscoa, etc., mas ela pode vender para uma empresa ali, um nível normal. Vender, 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 vender. E não cair na sazonalidade do produto manufaturado em si, ovo da Páscoa. Entendeu? Então, a gente tem que ter cuidado, depende do que. A empresa de biquínis também é a mesma coisa. Eu posso vender, eu posso ser aquele tipo de empresa que vende para loja de departamento. Então, eu vou vender sempre a mesma coisa ali. Ah, vai chegar numa época do ano que é verão e vai aumentar minha demanda? Depende. Pode ou não aumentar a sua demanda, vai depender de concorrência, de etc. Você pode, inclusive, diminuir sua demanda. Então, é difícil, resumindo, é difícil você dizer que o seu produto é sazonal sem você olhar os dados. É a análise de dados que vai te dizer se ele é sazonal ou não. Você não pode peguei aqui, a bebida é sazonal, porque no verão vai ter mais, a galera bebe mais no verão. E os seus concorrentes? Posso dizer que você vende menos porque você não tem a característica dos seus concorrentes, você não consegue produzir em alto nível, e sua venda é, sei lá, 200, 300 por mês, 150 e tal, e fica ali mesmo o seu produto, teoricamente, entre aspas, sendo um produto de maior apetecimento da clientela em períodos de maior calor. Então, depende da sua fábrica, depende do seu nicho onde você está inserido, depende dos concorrentes.
Então, você tem que se apoiar em valores reais do que aconteceu. O que você pode fazer é fazer uma composição das aplicações e, obviamente, utilizar expertise, que são as técnicas qualitativas. Eu sei que vai acontecer a Black Friday. Eu sei que vai acontecer. Em anos seguintes, como foi o comportamento da Black Friday para mim? Se eu tiver esses dados históricos, eu já sei. Pô, se no ano eu tive tanto e eu tô vendo que teve tô dando um exemplo, tô vendo que teve esse negócio o governo melhorou aí alguma coisa, ou a taxa de juros diminuiu, ou tá muita facilidade, ou aumentou o nível de emprego, alguma coisa melhorou, algum indicador social ou econômico melhorou, você já pode associar isso ao aumento da compra, que é o que os economistas fazem, certo? Eles dizem, os economistas que são consultados por grandes empresas, eles entregam dados e entregam modelos matemáticos para eles dizerem, ó, com certo nível de confiança, você pode fazer sua previsão com 5% a mais do que você fez no ano passado para Black Friday, ou 5% a menos. Então é esse mundo que vocês não vão conseguir enxergar agora nessa disciplina, porque é um mundo muito mais profundo de quem trabalha com análise de dados para fazer previsões, entendeu? Mas é basicamente isso. Seria uma questão mais de expertise e know-how não tem como você fazer previsão da demanda para uma Black Friday. É muito difícil. Você não sabe como é que vai ser o comportamento de venda. Principalmente de eletroeletrônicos, né? Tem bastante concorrência. Você vai fazer baseado em consultoria e basicamente isso. Mas é isso que eu ia perguntar. Dentre essas técnicas que você apresentou, qual você acha que, por exemplo, abraçaria uma previsão nesse sentido, de uma jogada de marketing, que teria um boom de vendas? Seria uma técnica, assim, você chegou lá, tá tendo uma venda normal, chegou em novembro, ele aumentou. Seria uma tendência não linear, que você teria que aplicar a suavização exponencial, que foi uma técnica que eu falei que não ia tangenciar, porque não era algo de praxe, era algo que acontecia eventualmente. Foi o exemplo que você deu aí, uma Black Friday da vida. Aí você vai ter que utilizar a suavização exponencial, que é baseado nesses valores que aumentam. Então, você teria que calcular na calculadora, em vez de você botar lá em regressão linear, você botava lá em exponencial e colocava os valores. Só que dá para você entende que você teria que ter essa característica exponencial, porque possa ser que você não tivesse característica exponencial, porque a tendência não linear, que seria o caso seu aí, chegaria em novembro, deu um pico. Aí depois de dezembro também continuaria, né? Que novembro e dezembro justamente é isso, é a queima de estoque de novembro para dezembro ainda vai continuar vendendo bastante. Então, aí é um período irregular de demanda, mas que hoje em dia eles já conseguem determinar isso daí. Quando você for ver dessas questões de estoque, vai ter muita coisa a mais, principalmente em relação a vendas de produtos assim, em meses que é 50% maior do que a média normal, entendeu? Então, teria que identificar como seria o comportamento da sua demanda de anos anteriores. Se você fosse uma empresa que estaria passando pela primeira Black Friday, seria bem complexo para você determinar. Teria que utilizar a qualitativa. Agora, se você tivesse passado os 4 anos, estivesse vendo ali, você poderia até dizer, pô, nesse ano aí eu já sei que em novembro e dezembro eu tenho um aumento exponencial no final do ano. Aí você poderia aplicar dois tipos de técnicas, uma na metade do ano e a outra na outra metade do ano. Você aplicava, depende de como seria o comportamento do seu produto. Se fosse média móvel, você aplicava média móvel até uma parte, depois você aplicava a suavização exponencial, utilizando a regressão para encontrar função exponencial logaritmo, ou função exponencial, entendeu? Tá muito de feeling também, de você saber associar quantitativa com qualitativa. Entendi, professor. Obrigada. A gente tem uma parte importante. Na aula passada, a gente viu que a questão de você monitorar a aplicação da técnica é muito importante. E que é monitorar, galera? É você determinar quão assertivo você está sendo. Você aplicou lá a técnica e depois você tem que verificar. Está fugindo muito do resultado que foi real? Eu previ que em julho era para ser 500 e 600 lá. Mas, na verdade, só chegou 4.000 de demanda. Eu tive uma diferença de 1.600. Então, minha previsão foi horrível. Então, eu fiz alguma coisa errada. É isso que eu ia perguntar, professor. Se de acordo com, por exemplo, você
você utilizou a metodologia de sazonalidade, mas, coincidentemente, o seu produto convergiu para uma ascendência no momento oportuno do mercado, vamos dizer assim. Igual Isso. teve máscaras aí na pandemia, né? Ninguém esperava Isso. vender a máscara na pandemia. Então, se poderia ser feito essa mudança repentina da metodologia utilizada para realmente verificar se está dentro do que realmente é o cenário. Pode e deve, né? Assim, hoje o cenário ele é altamente dinâmico, né? Você tem que estar atento aos seus para fazer as mudanças e os ajustes necessários, para fazer principalmente através desse valor que a gente vai aprender agora aqui, que é o erro, que é o MAD, né? Que é o desvio absoluto médio. Então, se ele tiver muito grande, tiver 2, 3 MADs aí, como a gente costuma falar, né? Você tem que reajustar ou até trocar sua técnica porque ela não está surtindo efeito. Então, ele é tipo um termômetro. A parte de monitoramento é justamente para que você entenda se você está indo bem ou não na aplicação daquela determinada técnica quantitativa. Se você precisa trocar, se você precisa remodelar, se você precisa trocar os valores de ponderação, os pesos, aí vai de como está sendo a leitura dos dados. Costumeiramente na estatística a gente fala, os dados nunca mentem, os números nunca mentem. Eles fazem uma representação fiel, fidedigna. Obviamente, se você souber aplicar as técnicas estatísticas, fazem a representação fidedigna do que está acontecendo. Tá? Então, como é que a gente calcula isso daí? Simples e fácil, é você ver quantos por cento você ficou fora, né, da média, de atingir aquele valor. Por exemplo, estou dando um exemplo bem simples aqui, ó, primeiro trimestre, a previsão era 125, certo? No ano 5. E aqui a gente tem a real, que foi 230. Então, você teve um erro de 105. Então, seu erro foi de 84%. Então, esse erro é muito grande. No trimestre 2, você teve 813. Então, a demanda real foi 790. Você teve aí um erro para baixo, né, de 223, ou de 23, 3%, 7%, 2%. Se fizer a média desse erro aqui, você vai ver que você teve bastante erro. Então, é através dessa análise dos dados, do que aconteceu com o que foi previsto, né, da diferença, né, que você vai conseguir entender quão boa ou ruim está a sua previsão da demanda. Aí, a partir disso, a gente tem o Mean Absolute Deviation, que é o desvio médio absoluto, baseado no erro de previsão. Como é que calcula? Fazendo o somatório, AT é a demanda real e FT é a demanda futura. Está em módulo, então a gente vai considerar só valores positivos. N é o número de períodos analisados. Então, aqui tem rapidinho um exemplo de aplicação dessa fórmula, nada demais. Coloquei já aqui, ó, determinar o MAD. Você tem aqui 220. Quando não tem a previsão, quando você já começou com a venda, você considera que a previsão foi o valor da venda, certo? 220. E aí, você começou no mês 1, você já vendeu. Aí, para o mês 2, você fez uma previsão de 555, mas você vendeu 50. Para o mês 3, 205, mas vendeu 210. Para o mês 4, 320, mas vendeu 300. 315, mas vendeu 225. Aí você vai pegar a diferença disso daqui, somar e dividir pelo número de períodos. Vou fazer na calculadora aqui para ficar mais fácil. Vocês podem fazer isso também na calculadora, desvio padrão, não tem problema, mas aqui é mais fácil. Vai ficar o primeiro ali é 0, o segundo é 5, mais 5 de novo, que é tudo em módulo, viu, gente? 250 menos 255 vai ficar menos 5, mas é em módulo, né? Então, a diferença entre esse e esse é 5 em módulo, a diferença entre esse e esse aqui é 5 também em módulo, aqui é 20 em módulo. Professor, essa diferença aqui de 220 para 220 que o senhor falou, 0, eu considero? Considera, pode colocar aí o 0 antes de todo mundo. E aí vai ficar 10, a última aí, né? Tudo isso dividido por 5. Então, você tem um desvio de 8. Então, a gente fala MA de 8. Então, esse desvio de 8, que é o somatório dividido pela média, que como a gente está falando aqui, ele entrega para a gente quão afastado, né, da média você está. Você vai pegar todo esse somatório, dividir por N, você vai achar o MAD.
Então, os MADs que estão em torno de 4, 3, que vocês vão ver lá quando vocês estiverem mexendo no laboratório de simulação de sistema de produção, eles são bons, são considerados ideais. Dificilmente você vai encontrar um valor muito próximo de 1, vai ser difícil, porque é um nível de acurácia de previsão muito alto. Mas o MAD é esse cálculo fácil mesmo aí, é pegar a diferença que foi dada, que as diferenças estão até poucas, e dividir pelo número de períodos. Uma coisa muito importante que eu vou falar aqui agora. Por que que quando a gente está estudando previsão da demanda, eu sempre falo que a gente está falando de produção empurrada? Porque eu só faço previsão de algo que eu não sei se vai acontecer. Ou seja, é um tipo de produção empurrada que vai ser sustentada por um tipo de sistema produtivo make to stock, que é o MTS. Se é o make to stock, a gente já sabe que esse estoque é justamente para isso. Para quê? Para essa situação, gente, ó. Você tem aqui 250, né? A previsão era 255, mas você vendeu 250. Beleza, até aí tudo bem, porque você programou a sua produção inteira para 255 peças. Sobrou quantas peças no estoque? 5. No mês 3 aqui, ó, a sua venda foi 210, mas você fez uma previsão para 205. Aqueles 5 que sobrou lá no estoque, se o seu estoque fosse zero, né? Que nunca começa como zero, o estoque, a gente sempre tem um estoque de segurança, que é uma coisa que a gente vai estudar lá na frente bastante. Se o seu estoque fosse zero, você ia fazer, aqui ia ficar elas por elas, você voltaria a ficar com estoque zero. Aqui a sua previsão foi 320, você vendeu 300, então você ficou com 20 de estoque. E no final, sua venda foi 325, sua previsão foi 315, você pegou 10 que já cobria essa 10 a mais da sua previsão e ficou com 10 no estoque ainda. Então, esses cálculos do estoque a gente vai fazer bastante lá quando a gente estiver fazendo os cálculos de MRP. A gente sempre vai considerar o estoque de segurança, a gente sempre vai considerar pedidos em carteira. Então, a gente vai entrar, a partir da próxima aula, em muito cálculo de tabela, tá? Muita planilha, muitas considerações de política, qual o tipo de política que a gente utiliza, qual política, se eu utilizo uma política de fechamento de produção. O que é fechamento de produção? Sempre produzir uma mesma quantidade, para não precisar ficar fazendo reconfiguração de setup de máquina. Ou se eu faço somente a quantidade que o cliente pede, porque assim, às vezes o cliente pede para você 125, mas para você produzir 125 não dá, porque é interessante você produzir bateladas de 50, 50, 50, entendeu? Então, esse tipo de política vai depender de como é a sua estratégia de produção. E isso vai influenciar muito, muitas coisas que a gente ainda vai ver. Por enquanto, a gente encerra aqui a parte de métodos de previsão da demanda, que é para você iniciar o processo de programação da produção, planejamento e programação da produção. Então, a gente está na parte de previsão. Vou colocar lá no link umas atividades de previsão, né, para vocês aplicarem algumas técnicas. E por hoje é isso aí. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, a gente ainda tem 15 minutinhos aí até começar a aula de engenharia de produto. Professor, eu tenho uma dúvida, não sobre a aula, com relação à avaliação. No caso, semana que vem já vai ser a aula 5 e depois a gente já vai ter o quiz. Como que vai funcionar? Beleza, vamos lá.